Então o juiz, no sistema acusatório, que tem partes como gestoras, não manda no promotor, não manda no defensor, não manda no delegado, não manda no... Não, o juiz não manda em ninguém. A gente tem essa falsa impressão de que o juiz é superior. Não, o juiz tem uma função delimitada. A nossa Constituição, o que é uma Constituição? É a lei maior. Nenhuma lei que está abaixo da Constituição pode ser incompatível com ela. E a nossa Constituição, gente, ela tem muitos direitos e muitas garantias. Muitas a gente nem vê no dia a dia, mas tem. Por que a nossa Constituição é assim? Porque ela veio em 88, depois de décadas de ditadura no Brasil. Então a população não tinha liberdade para nada, havia aquela ditadura militar por muitos e muitos anos. Então veio uma Constituição que deu muitos direitos. E só agora alguns direitos estão sendo reconhecidos, 30 anos depois, porque são coisas que a sociedade leva um tempo para se adaptar. E a Constituição traz muitas garantias, porque antes da Constituição, a gente quase tinha um sistema inquisitório no Brasil. Era muito poder na mão das autoridades. Entendeu? Você pegava um preso na delegacia, o delegado falava, vai confessar? Não, vai para solitário e bota 3 dias lá sem comer. Isso pode hoje? Nunca. Isso é abuso de autoridade. A gente vai ver aqui que não pode nem usar algema. A algema é exceção da exceção, por incrível que possa parecer. Então vocês têm que tomar esse cuidado de ler a questão e falar, opa, isso aqui é o que parece que é o melhor, que é o mais justo, mas não é o certo. Tem que fazer essa filtragem. Muito cuidado. Muito candidato em prova de carreiras policiais perde questão porque vai com esse vício de a gente pensar no que é certo e fala assim, o examinador quer que eu boto isso, que é melhor para o policial se for assim. Não, não é. A gente tem que ser técnico. E aí, no Brasil, o sistema inquisitório não é compatível. O sistema processual no Brasil é acusatório. O que é esse sistema acusatório? É com essa divisão de funções. E aí, qual é a principal diferença que eu posso trazer do inquisitório, o inquisidor, para o acusatório? A questão da parcialidade. No sistema inquisitório ou inquisidor, esse julgador é parcial. Porque como ele acusa e ele defende, quando ele vai julgar, ele já tem uma visão constituída, uma visão pronta daquela situação. Então, ele já conhece todas as versões da história. Então, ele não tem condições de ser imparcial. O que é imparcial? Indiferente. Para mim, condenar ou absolver, tanto faz. Eu não tenho nenhum interesse no resultado dessa causa. No sistema acusatório, que está aqui, a gente tem a imparcialidade do julgador. Palavra muito importante. No Brasil, o julgador sempre tem que ser imparcial. Ele não pode ter nenhuma atuação na defesa e nem na acusação. Ele escuta as duas versões sem nenhum conhecimento da causa, para que o julgamento dele seja isento de qualquer vício, de qualquer conhecimento prévio da causa. É por isso que um juiz não pode julgar um amigo, um conhecido, um parente, porque senão ele seria parcial. Para ele ser imparcial, ele não pode ter nenhuma relação de amizade ou de inimizade com as pessoas envolvidas naquela situação. Então, o sistema acusatório é o sistema que preza por essa imparcialidade do julgador, a fim de que o julgamento seja o mais justo possível. E aí, por fim, nós temos um sistema misto, reformado, napoleônico ou acusatório formal. É um sistema que tem algumas características do inquisitório e outras características do acusatório. Então, o misto normalmente é um sistema que tem um pouquinho de cada um. O misto puxa um pouco do inquisitório ou inquisidor e um pouco do acusatório. O importante aqui de saber o que é misto é não confundir esses nomes. Na prova pode vir com esse nome, reformado, napoleônico ou acusatório formal. Esse acusatório formal pode induzir a erro. O que a gente tem é um sistema acusatório puro, a linha B. No Brasil, o que vale é o sistema acusatório. Lembre-se disso. Acusatório dá às vezes a impressão que é de acusar. Então, cuidado para não fazer essa confusão. Acusatório é o sistema que a gente tem hoje com validade no Brasil. No processo penal. Não temos no Brasil o sistema inquisitório ou inquisidor e não temos o sistema misto reformado, napoleônico ou acusatório formal. Agora, cuidado. Estou falando de processo, de direitos desse acusado, desse réu, de se defender, de ter uma defesa justa. Agora, a gente vai falar isso com mais calma depois, mas não vamos confundir. Isso tudo que eu estou falando é do processo penal. Minha aula aqui é de direito processual penal, processo penal. E no inquérito, na investigação? Tem defesa? Não tem. Porque não vai aplicar pena. Então não tem do que se defender ali, só está sendo investigado. Então vocês podem ouvir, o examinador pode fazer uma questão falando de qual é o sistema do inquérito.
E olha o nome, inquérito e inquisição. O inquérito não tem direito do réu como regra. Ele está sendo só um objeto dessa investigação. Ele tem até alguns direitos que a gente vai ver depois, mas não é como no processo penal. Então, o sistema processual vigente no Brasil é o sistema acusatório. Mas vocês podem ouvir, e pode vir isso na prova, que o inquérito penal, a investigação penal, ela puxa mais o sistema inquisitório. Conseguiram visualizar essa diferença? Mas a ação penal, o processo penal, tem como sistema dominante o sistema acusatório. Tá bom? Pessoal, perguntem o que quiserem, inclusive se não for do ponto exato da matéria, porque às vezes não é exato da matéria, mas a gente tem como ir puxando aqui, tá bem? E aí eu trouxe aqui as características, as especificidades de cada um desses sistemas, porque o examinador gosta de fazer isso na prova, de colocar quais são os requisitos, quais são as características, as especificidades de cada um. E a gente vai falar um pouquinho de cada um. Primeira coisa que a gente traz aqui, princípio unificador. No sistema acusatório, no sistema inquisitório, essa primeira linha aqui é do sistema inquisitório e a segunda do acusatório, tá? Esse princípio unificador, no sistema inquisitório, a gente tem o juiz como gestor. O juiz é o gerente do processo, ele manda no processo. Esse membro da igreja, esse membro da era medieval que falava pelo rei, ele geria o processo, ele dizia como o processo ia ser conduzido. Ele que decidia tudo como ia ser. No sistema acusatório, olha que interessante, as partes são gestoras. Todo mundo tem função pré-estabelecida e cada um não pode se meter na função do outro. Então, as partes aí que vão gerir cada uma das suas próprias funções. Então, o juiz, no sistema acusatório, que tem partes como gestoras, não manda no promotor, não manda no defensor, não manda no delegado, não manda no... Não, o juiz não manda em ninguém. A gente tem essa falsa impressão de que o juiz é superior. Não, o juiz tem uma função delimitada. Mas o defensor também tem a função dele que o juiz não pode se meter. Na defesa, o juiz não pode se meter. Na acusação do promotor, o juiz não pode se meter. Na atividade do delegado, o juiz não pode se meter. Se o delegado cometeu uma falta, ele vai responder um par de lá dentro da Polícia Civil. O juiz não é chefe de ninguém. Seria se fosse o sistema inquisitório, que ele seria gestor. No sistema acusatório, a gente tem funções separadas e um não se mete na função do outro. O promotor é chefe do delegado de polícia? Não. São órgãos diferentes, funções diferentes. Pode até ter um momento que a lei diga que um pode determinar que o outro faça alguma coisa, mas é dentro da função. Não pode determinar como vai ser feito. Tá bom? E aí a gente tem as funções. Como no sistema inquisitório o juiz é o gestor, as funções são reunidas no juiz. Ele faz tudo. No sistema acusatório, não. Como eu falei, cada um tem as funções separadas. Defensor defende. Promotor acusa. Delegado investiga. Juiz julga. Então o juiz não investiga? Não. Defensor não pode acusar? Não. Promotor pode defender? Não. Delegado vai fazer julgamento? Não, vai investigar. Tendo isso em mente, vocês não vão errar. No sistema inquisitório é tudo junto. O juiz faz tudo. Investiga, defende, acusa e julga. Como era até algum tempo atrás. E temos países onde é assim até hoje, tá? Lá no Oriente Médio, a gente tem país que é assim até hoje. Que a pessoa acusa, investiga, julga, não tem direito à defesa, por incrível que pareça. Ainda temos isso acontecendo hoje. No sistema inquisitório, os atos são sigilosos. Por quê, gente? Porque um só que faz tudo, ele não vai sair contando o que ele faz. A parte não tem direito a saber o que está acontecendo e como vai acontecer. Já no sistema acusatório, o sistema é público. Então, o processo penal é público, isso sempre cai em prova. Sim, como regra geral, o processo é público. Mas e a investigação é pública? Não. Porque se a investigação for pública, todo mundo vai saber que está sendo investigado e vai fugir daquilo ali, vai, né? É óbvio, né? Mas o processo penal, depois que já houve a investigação de tudo, ele é público. Mas tem exceções. Quando, gente? Quando vai atacar a honra da pessoa. Um crime sexual contra uma criança, ele pode ser público? Todo mundo vê aquelas fotos da criança ali? Obviamente que não. Né? Um crime de estupro contra um adulto, uma adulta, tem fotos ali dentro, tem tudo, não pode. Aí, excepcionalmente, o processo pode ser sigiloso, mas no sistema acusatório, como regra, o processo é público. Não estou falando de investigação criminal de inquérito, volto a dizer, aí é sigiloso. Eu estou falando aqui do processo penal, sistemas processuais. Via de regra, o processo penal é público. Exceções no processo privado, quando tem relação de direito de família, crimes sexuais. Por exemplo,
Um casal está brigando pela guarda dos filhos. Isso pode ser público? É a intimidade do casal, é um processo que só essas partes vão ter acesso. Via de regra, os crimes são públicos. Roubo, furto, não tem nada para manter em segredo ali. Tráfico de drogas, homicídio. Então as audiências são públicas. Se você for lá no fórum, no dia de audiência, você pode entrar e sentar na sala da audiência e assistir tudo. O juiz não vai nem perguntar o que você está fazendo ali. É normal, as pessoas entram e assistem, porque são públicos os atos. No sistema inquisitório, era sigiloso por quê? Porque essa pessoa fazia tudo e ela não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo para não poder ajudar essa pessoa que estava sendo investigada ou acusada naquela situação. E é por conta disso que no sistema inquisitório, esse réu é tratado como um objeto. O acusado é um objeto, ele não tem direito de nada, de falar nada, de se defender, de argumentar, de questionar. Ele é tratado como uma coisa, como uma televisão, uma mesa, um objeto. Já no sistema acusatório, esse réu ele é um sujeito de direito, porque a gente tem que respeitar as garantias constitucionais. Então ele tem que ser ouvido, ele tem que falar. Ele tem direito de se defender de todas as formas possíveis. Todas as formas possíveis. Vamos lembrar disso. No sistema processual penal acusatório, que é o vigente no Brasil, a gente não tem só uma defesa, a gente tem uma ampla defesa. Lembre-se sempre dessa palavra, dessa expressão. A defesa é ampla. Todos os argumentos possíveis podem ser usados na defesa. O juiz não pode negar algum. Essa defesa não faz sentido. Não. Quem avalia a defesa é a defesa. Não foi aqui que o juiz não pode se meter na defesa? Que as funções são separadas? Então a defesa pode usar todos os argumentos que ela tiver, todos os instrumentos que ela tiver para fazer a sua defesa. E o juiz não pode limitar isso, porque o juiz não manda na defesa. As funções são separadas. No sistema inquisitório eram todas reunidas na mesma pessoa. Então, obviamente, no sistema inquisitório não existem garantias. Esse investigado, esse réu, não tem nenhum tipo de garantia. No sistema acusatório tem garantias e falamos aqui de algumas já. Ele tem garantia, por exemplo, de ter um advogado, um defensor público com qualificação técnica para fazer uma defesa coerente, uma defesa justa, uma boa defesa. Então nós temos esse primeiro caso aqui de direito. Ele tem direito, por exemplo, no sistema acusatório, de ficar em silêncio. Ah, é? Ele pode ficar em silêncio? Sim. O juiz não pode obrigar essa pessoa a falar. Ele pode mentir, então, no Brasil, esse réu? Pode. A ampla defesa, eu acabei de falar. No Brasil não é crime o acusado mentir, o investigado mentir. Não é. Olha como a gente tem uma Constituição que dá direitos. Nos Estados Unidos, se o réu mentir, ele comete crime de perjúrio. Ele pode ficar quieto, mas se ele falar, tem que falar a verdade. E eu até acho isso mais certo. Mas na prova de vocês não vão errar. No Brasil, a ampla defesa é garantia constitucional. Se eu entendo que mentir é melhor para minha defesa, eu posso mentir. E se descobrirem que eu menti, eu vou ser condenado pelo crime. Minha defesa não foi acolhida, mas eu não vou responder por ter mentido para o juiz. Olha como a gente tem um nível de defesa no Brasil gigantesco. É muito comum, eu vou falar isso durante o curso aqui, vocês que não estão do lado de cá, num julgamento, o público, eu, quando vejo um julgamento de uma outra situação na televisão, falo assim, gente, mas como é que a polícia prendeu, a polícia militar prendeu, a polícia civil fez a investigação e o juiz soltou? Porque no Brasil o sistema de defesa é tão amplo, de garantias é tão amplo com o sistema acusatório, que uma falha nesse caminho aí gera nulidade do processo, tem que soltar a pessoa. E quem escolhe fazer isso não é o juiz é obrigado a aplicar a lei. Eu não falei que o juiz é imparcial? Então o juiz não tem margem de escolha. Por mais que doa a esse juiz, ele tem que cumprir a lei, porque se ele não cumpre, ele está sendo parcial, está sendo favorável à acusação. O juiz deve obediência à lei. Ele tem que ser 100% imparcial. E o que a gente mais tem é flagrantes irregulares, por exemplo. A gente vai estudar flagrante aqui, ele tem várias formalidades e regrinhas. Se uma daquelas aí quebrou, tem que soltar esse réu. E tem que soltar mesmo. Ah, o crime aconteceu hoje, a pessoa disse quem é o acusado, tudo, fomos perseguir, mas houve uma interrupção nessa perseguição. Mudou, por exemplo, a escala da polícia, trocou os policiais. Não tem mais flagrante, porque não tem uma continuidade na perseguição. Então ele não pode ser preso em flagrante. Se for, o juiz tem que soltar. O juiz tem que soltar, não é opção. Qualquer irregularidade, na prova vão com isso marcado. Qualquer violação à garantia, qualquer descumprimento de formalidade, o juiz é obrigado a aplicar a regra mais benéfica, que é soltar essa pessoa. Na ação penal, lá na frente, outra garantia que o réu tem no sistema acusatório. Indúbio pro réu.
É uma expressão difícil, né? Latim. Eu odeio a expressão em latim, mas é uma expressão usada até hoje. In dubio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. O que isso diz pra gente? É uma garantia do réu muito importante no Brasil. O réu, olha que interessante, ele não tem que provar que é inocente, não, gente. O réu não tem que provar nada. A acusação tem que provar que ele é culpado. Ele não tem que provar que é inocente. Ele tem que atacar as provas que foram produzidas contra ele. Mas se a prova da acusação não é boa ou é ruim, ele pode ficar quieto. A defesa não, a gente vai ficar quieto. Porque in dúbio pro réu significa dizer, se o juiz tiver um mínimo de dúvida, ele é obrigado a absolver e soltar essa pessoa. No Brasil é assim que funciona. A dúvida é favorável ao réu. Então a acusação tem um trabalho muito duro de provar, de convencer o juiz, sem dúvida, de que aquela pessoa praticou um crime. Por exemplo, se essa vítima do roubo aqui em frente, que levou uma faca na barriga e entregou o telefone, na hora da audiência, lá no fórum, tem certeza, o juiz perguntando para ela, que foi ele? Certeza absoluta? Tenho. Mas a senhora viu a cara dele? Não, não olhei para a cara dele, que eu estava olhando para baixo, fiquei nervosa. Como é que a senhora tem certeza, então? Não, mas cheguei na delegacia, eles me mostraram ele. Opa, o que vocês acham disso? Ela viu quem apresentou na delegacia, que é parecido, mas na hora do roubo, ela viu a cara da pessoa? Ela falou que não viu. Então, se não tiver outra prova ali, já tem dúvida. Mas a gente sabe que foi ele, professor. Não. Não é a gente tem presunção, a gente acredita, tem que ter certeza. Se a vítima não viu, e se não teve nenhuma outra testemunha que viu ele roubando, uma câmera que filmou, acabou. Mesmo que a vítima tenha 80% de certeza, essa fala dela já gerou dúvida. Em outros países não funcionaria assim. O juiz tem uma margem maior. No Brasil, isso é uma garantia absoluta. In dúbio pro réu, está na Constituição. Presunção de inocência. No Brasil, a presunção é da inocência. Então, não escutem. No Brasil, o réu não tem que produzir prova da inocência dele. O Estado, através do promotor de justiça do Ministério Público, é que tem que provar que essa pessoa praticou um crime. Se não provar, de forma robusta, de forma firme, essa pessoa vai ser inocentada. Vai ser absolvida. Fulano de tal foi preso com droga. E o policial que o prendeu em flagrante, o policial militar, lá no inquérito policial, falou que viu ele passando maconha para outra pessoa. Aí chegou na audiência no fórum. O promotor também entendeu como o delegado e falou, não, vamos denunciar porque a princípio tá. E aí na audiência o juiz está interrogando lá, questionando esse policial militar, e o juiz pergunta, por que você não pegou a pessoa que comprou a droga? Pra gente ouvir também aqui. Não, porque não deu tempo, mas você foi atrás? Não. Tá. E você viu ele passando, como é que era o envelope? Como é que era? Se ouviu mesmo, o juiz vai indagando. O juiz, ele tem técnica. E aí o policial fala, não, na verdade, eu vi ele dando a mão pra pessoa, não tenho certeza se ele passou. Acabou. Acabou. E isso acontece muito. Porque o juiz tem dúvida. Mas o policial viu ele passando ou viu apertando a mão? Será que viu realmente passando? Ah, professor, você está sendo muito técnico, muito chato. Não, mas é assim. Na hora da prova vai vir um caso como esse. Para condenar essa pessoa por tráfico, esse policial tem que ser firme. Não, eu vi passando um envelopezinho, eu corri atrás da pessoa, a pessoa era assim, mas não consegui pegar. Para convencer o juiz com certeza de que houve ali a entrega de um material daquela pessoa para outra. Porque o simples fato de eu ter droga no meu bolso não permite concluir que eu sou traficante, concorda? Posso ser usuário. Não, professor, quem está com droga ali na rua 10 horas da noite aparecendo com 5 papelotes é traficante. Quem disse? Quem disse? O tráfico exige a intenção de vender. E a intenção não é uma coisa que a gente pensa. Ué, não é, professor? Não. Tem que ter visto a pessoa praticando o tráfico. Eu tenho que ter visto... Se a pessoa está com 200 papelotes de cocaína, de maconha, é diferente. Ali 10 horas da noite, aí não é uso, né? Eu tô com 200. Agora, se eu tô com 3, 4, eu saí pra noitada e vou usar esses 4 durante a noite. Ué, mas não dá pra presumir a pessoa, ele já foi condenado por tráfico. Não. Tem que convencer o juiz, essa autoridade policial, o delegado policial, de que a pessoa estava praticando algum ato típico de tráfico. Se não tiver, o juiz na audiência vai soltar essa pessoa e vai absolver. E todo mundo vai falar, pô, o policial prende e o juiz solta. Por quê? Porque a técnica não foi observada, a garantia dessa ampla defesa não foi quebrada pela acusação. A acusação não produziu prova robusta suficiente a convencer de que a pessoa estava praticando um delito de tráfico de drogas. Percebem como o processo penal é complicado?
Então, maus antecedentes influenciam alguma coisa? A pessoa já ter respondido por crime? Vai influenciar na investigação, na hora lá de decidir se a pessoa vai ser denunciada ou se não vai. Agora, para o juiz, os maus antecedentes e a reincidência não podem ser usados como argumento para condenar aquela pessoa. Se condenar, vai usar para aumentar a pena. Percebem a diferença? Mas para condenar, é o fato em si que importa. Não importa nada da vida passada daquela pessoa. Ah, ele já foi traficante a vida inteira? Quem disse? A lei não diz isso. Ele pode ser traficante, cumprir a pena e hoje ser só usuário. Foi pego com droga, não tem como ter essa presunção. Cuidado com as presunções. Tá? Bastante cuidado com isso. O direito penal, vocês vão estudar isso aqui, é um direito do fato, não é da pessoa. Ninguém é punido por ser assim, porque é gordo, magro, branco, preto, alto, baixo. Ou porque nasceu numa comunidade que é envolvida com tráfico de drogas. É o fato em si que tem que ser apurado. E isso cai em prova também às vezes. Monta toda uma situação para induzir você a pensar. Aquela pessoa é envolvida com crime. É direito do fato. No Brasil, a gente tem o direito do fato. Indúbio pro réu, que também pode vir na prova com o nome de presunção de inocência, significa exatamente isso. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Por isso que a prisão antes de uma condenação no Brasil é exceção. Só se tiver um caso muito grave da pessoa ameaçar a testemunha, tá fugindo. Por isso que muitas vezes a polícia prende e o juiz solta. Não é porque o juiz quer. É porque não tem requisitos que justificam prender aquela pessoa antes da sentença dela ser condenada. No Brasil, a regra só é prender depois da condenação. Essa prisão anterior, ela é exceção da exceção da exceção. A gente vai estudar isso aqui. Tá bom? Pessoal, fechamos por hoje, tá? E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?